A paz do Senhor, Jove Adonai, paz do Senhor, irmãos, e a todos quanto acessarem este vídeo. Estou muito feliz por essa oportunidade de estar lecionando mais uma vez a lição 10 do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical dos Jovens, cujo tema é As Lutas dos Hebreus no Tempo da Conquista. Que tema lindo é esse, gente? Texto do dia. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem pelo seu braço os salvou, e sim a tua destra, e o teu braço, e a luz da tua face, por quanto te agradaste deles. Salmos 44, o verso 3. O nosso texto bíblico está em Josué capítulo 10, versículos 6 a 8, e o 12 ao 14. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retira tuas mãos dos teus servos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos, ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitavam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu a Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, e com eles todos os homens valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temam, porquanto os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor lhe deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse aos olhos do israelita: Sol se detém em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro dos retos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. E ouvindo o Senhor, assim a voz de um homem, porquanto o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Que lindo! Tópico 1. Os inimigos do sul. As notícias sobre as vitórias de Israel, bem como a face da aliança formada com os hebreus, ao invés de provocarem uma onda de arrependimento aos demais habitantes do sul, fez os seus reis compreenderem um ataque à cidade dos gibeonitas. Como os israelitas e gibeonitas agora eram perante o Senhor, povos amigos de Josué. Partiu imediatamente em socorro dos seus aliados, passou a noite marchando e pela manhã, de surpresa, atacou os exércitos inimigos, derrotando-os. Israel não tomou inicialmente nenhuma medida contra os reis sulistas de Jerusalém, Hebron, Jamute, Laquis e Eglon. Houve apenas uma reação, uma agressão injusta e que fez toda a diferença no campo da diplomacia. A justiça de Deus estava trazendo a recompensa devida aos históricos atos
de impiedade daquele povo. Interessante que não era para Josué fazer aliança, isso era uma recomendação de Deus com povo algum. Mas de uma vez que foi feita a aliança, Deus agora era com eles. É o que está escrito em Mateus 18:18. Se qualquer um de vós concordarem entre dois a respeito de qualquer coisa, será ligado no céu. Se concordar aqui na terra acerca de qualquer coisa, será ligado no céu. Isso é muito sério. E o que desligar aqui será desligado no céu. É interessante que no âmbito espiritual ele considera as coisas terrenas, né? Eles fizeram uma aliança e automaticamente Deus o concordou por causa da aliança que eles fizeram, não podia mais desfazer. É interessante, irmãos, a vida espiritual ela é muito séria. Segundo subtópico, as armas da nossa milícia não são carnais. Na conquista da terra de Canaã, é comum a expressão feriram ao fio da espada. Ou seja, os homens tiveram de ser fortes e corajosos para batalharem contra os inimigos, tendo como principal instrumento de ataque uma espada forjada de bronze, a qual media 25 a 30 centímetros. O segredo da vitória deles era o Senhor e a nação não sabia disso. É bom lembrar que Israel usava lanças, arcos, possivelmente fundas e dados. Nada disso poderia ser comparado ao arsenal bélico dos cananeus. Os espias enviados por Moisés décadas antes observaram esses detalhes. Além da estatura dos inimigos, a sua cidade fortificada, e por isso retroagiram. O segredo da nossa vitória é temer a Deus. Josué se levantou contra aproximadamente 31 reis e foi vitorioso. Interessante que Isaías fala acerca disso. Isaías 64, versículo 4 diz o seguinte: que com os olhos nunca se viu e com o ouvido nunca se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você está esperando em quem? Se você estiver esperando no Senhor, a tua vitória é certa. Veja bem que muitas das vezes você está passando dificuldade e o ímpio está prosperando. Veja bem, isso é uma realidade na nossa vida. Isso aconteceu na vida de Asaf, no Salmo 70 e 72. Ele via os inimigos prosperando e falava: meu Deus, o que está acontecendo? E ele por pouco não se desviou. Isso acontece muito conosco. Só que Deus dá essa possibilidade para o nosso, aquele que não gosta de nós, prosperar. E você sendo fiel ao Senhor, não vai. Parece que a coisa não anda, mas eu quero ministrar uma palavra profética. Deus está plantando em campo fértil. Deus está dando oportunidade para o ímpio prosperar. Sabe para quê? Para amanhã. De uma forma bem espiritual, você colher. Veja que a terra de Canaã era terra fértil. Quantos anos os ímpios prosperou naquela terra?
Quanto tempo passou e aquela terra próspera, a terra fala, a Bíblia fala que manava leite e mel. Tanto que os espíritos de Moisés voltaram, foram observar a terra e voltaram com fruto da terra, que era um cacho de uva. E diz o texto que eram 2 homens para carregar, terra fértil. Deus está preparando um campo fértil. E muitas das vezes você não está enxergando que a tua vitória está próxima. Mocidade, Grupo Adonai, Deus está preparando grandes coisas para você. Quem sabe você está até desempregado e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Eu jejuo, eu sou fiel a ti e as coisas não estão fluindo. Deus está preparando um campo fértil para você. Amém, queridos? O homem mau não vê essas coisas, não considera. Mas nós sabemos que Deus está trabalhando, porque nós somos espirituais. O homem espiritual entende as coisas do Espírito. Mesmo que não esteja nada acontecendo, Deus está trabalhando em silêncio na sua vida. Tópico 2. Os reinos do norte. Deus reúne os inimigos do norte. Se a Confederação Sulista tinha muita gente, a do norte reuniu um grupo maior ainda. O historiador Flávio Joséfo alude que era 300.000 homens na infantaria, 10.000 cavalos e 20.000 carros de guerra. Ao passo que o escritor bíblico diz, usando a hipótese, que o número deles ser comparado ao grão de areia na praia do mar. Uma vez mais, os inimigos se reuniram para pelejarem contra Israel. Os israelitas tiveram receio ao que o Senhor disse, não temas diante deles. Depois de dizer aos hebreus que não tivesse medo, Deus marcou a hora da vitória. Amanhã, a esta mesma hora, darei todos os feridos diante dos filhos de Israel. Que lindo! Deus marcou a hora da tua vitória. Pode ser que esteja demorando na sua mente, mas Deus não tarda, não chega atrasado e nem adianta. Com tanta gente para pelejar, eles foram pelejar logo contra Israel. Não sabia que era a mão de Deus que pelejava pelos crentes. Com você não é diferente. Você está sendo fiel ao Senhor, Ele está pelejando por você. Deus luta por Israel. Deus luta por Israel. O Senhor determinou que os hebreus aleijassem os cavalos de guerra e queimassem os carros, porque Deus não mandou Josué que reutilizasse para as guerras posteriormente. O que aconteceria? É interessante que
as coisas espirituais, elas andam na contramão da lógica humana. Por isso que eu falei no início, que o homem espiritual entende as coisas do espírito. O natural não entende, porque elas andam ao controvérsia da lógica. Veja bem que Deus falou, abre mão desses cavalos, desses carros, dessas armas bélicas. E Josué assim fez. Queridos amados irmãos, qualquer general de guerra ia questionar isso aí. Porque seria arma, seria usado como ferramentas de guerra. Mas por que Deus fez isso para ele abrir mão daqueles armamentos? Para que o homem não confie na sua força. Jeremias fala que maldito é o homem que confia em si mesmo. As nossas vitórias, elas vêm do Senhor. Não é bom confiar em si mesmo. Quem sabe você está confiando e está confiante em si mesmo. Você estudou, fez faculdade, cursou e não está conseguindo. Claro que a gente tem que fazer isso. Se preparar. Se preparar para o mercado de trabalho. Mas não basta só isso. Tem muita gente preparada aí, passando grandes dificuldades. Outros que não são tão preparados estão desfrutando da paz que Ele pode dar. Claro que com isso a gente não vai esquecer que estamos vivendo nesse mundo. Precisamos nos preparar. Precisamos levantar cedo. Precisamos tomar nosso café pela manhã. E ir ao trabalho. E à luta. Labutar. Quando fazemos isso, o Senhor vai conosco. E não confiar somente em nós, mas confiar no Senhor. Uma longa guerra, subtópico 3. Se a confederação dos reis do sul, libertada por rei de Jerusalém, Adonisedeque, a confederação do norte foi liderada por Jabim, rei de Razon. Dessas grandes fortificadas cidades, a qual uniu dezenas de cidades e reinos, que eram inimigos entre si. Mas naquele momento estavam juntas para elegerem Israel como inimigo comum a ser destruído. A história se repete em nossos dias. Nós somos, irmãos, acredite, a escória do mundo. O mundo nos enjeita. Claro. Porque nós não andamos no curso do mundo. Nós questionamos o mundo. E por isso que o mundo nos odeia, quer nos destruir. Não fizemos nada. Israel só queria viver em paz. Mas os inimigos queriam. E apontaram como inimigo número 1. Se o Senhor não tivesse do nosso lado, o inimigo nos teria já engolido vivo. Mas o Senhor é aquele que peleja pelo crente fiel. O Senhor é aquele que vai adiante do crente fiel para dar vitória.
Tópico 3. Conquistando o impossível. Moisés é lembrado nos capítulos 10, 11 e 12 de Josué. São, sem dúvida, os mais sangrentos de toda a Bíblia, pois são narrados as guerras contra os inimigos do povo de Deus. Bem lembrado, queridos irmãos, que hoje a nossa guerra, Efésios 6 e 12, diz que não é mais contra carne nem sangue, não é mais contra o ser humano, mas a nossa guerra é contra as hostes espirituais nos lugares celestiais da maldade. Lembrado como o mais sangrento de toda a Bíblia Sagrada. Os hebreus destruíram várias cidades em obediência ao Senhor. A conquista de Moisés não foram esquecidas. O livro de Josué faz questão de demonstrar todas as ações dessa geração de hebreus. Obedeceram ao que foi determinado por Moisés, servo do Senhor, e nunca devemos esquecer daquele que nos abençoa, que nos abençoaram no passado, os quais deram o seu melhor para o crescimento do reino de Deus na terra. O sol brilha sobre Gibeão. O povo cananeu adorava o sol e a lua, por isso Deus fez com que o sol e a lua ficassem detidos. O que se constituiu uma grande testemunho para todo o que era o Deus verdadeiro. A estratégia evangelística ao Senhor. E o seu grande amor utilizou na terra do Egito, a qual adorava o rio Nilo, e as águas se transformaram em sangue. Deus não dá a sua glória para ninguém. Subtópico 3. Deus fere 31 reis. Sabe, irmãos? Sabe, querido? Deus, Ele faz qualquer coisa para te socorrer, para te dar vitória. Se preciso for, Ele muda a lei de um país para dar vitória ao seu escolhido, se precisar. Você é prioridade. Mas vale um salvo do que o mundo inteiro perdido. E por isso Deus peleja por mim e por você. Deus continua trabalhando. Conclusão. A conquista da terra de Canaã foi um marco indelével na história do povo hebreu. A partir de agora, não havia mais maná caindo matutinamente, nem água que saía da rocha. Mas o alimento seria produzido pela terra, e da água dos céus beberá as águas, dando a entender que, mesmo naquela terra que emanava leite e mel, a dependência de Deus ainda seria a única forma de viver bem feliz. Amém? Que Deus te abençoe. Forte abraço.